Vamos falar um pouco da questão do erro. Por que erro? Porque nós vivemos no erro. Mas o erro de uma tentativa de uma obra material é uma coisa. Agora, quando nós erramos na questão espiritual, quando o nosso erro ele atinge a outras pessoas, ele é um erro, vamos dizer, uma infração grave. Ele é uma infração grave. Então, neste caso, nos conscientizamos. Às vezes é meio difícil, às vezes a pessoa é irredutível, é difícil chegar a ela e dizer eu cometi um erro, mas dentro de mim eu vou orar, eu vou procurar me livrar desse erro, orando, pedindo perdão a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, pela questão dos meus erros. Mas existe uma outra questão paralela, bastante agressiva, que é a questão da pessoa negar o erro. Ele pode estar numa corte diante de um juiz, ele pode ter praticado um crime bárbaro e chegar lá e dizer, mas não fui eu sou inocente. Pode ter furtado, mas eu sou inocente. Nós estamos vendo toda hora, pode ter feito algo muito grave, mas sustenta veementemente que é inocente. Praticou uma traição, mas é inocente. A outra parte não estava lá para saber, não viu, não tem como provar, então é a minha palavra que vale. E calçado na minha palavra, eu sustento, eu sou inocente. E coloco uma dúvida, até um sentimento de culpa na consciência da outra pessoa. Em muitos casos, a criatura ela afirma tanto a sua inocência, tanto que ela cria para si uma redoma de conforto, porque ela passa a acreditar no poder, na eficácia da sua frágil defesa, da sua mentira, da sua falsidade. Mas eu sou inocente. Não fui eu que fiz, e eu não fiz por mal, e daí por diante sucessivamente. Então nos acomodamos dentro daquela redoma de autodefesa, falsa, hipócrita, e vamos nos autossustentando. Eu conheci pessoas na minha vida que se meteram em situações gravíssimas e sustentaram uma mentira pela vida inteira, ao ponto delas acreditar. Uma vez um homem me contando uma situação, um senhor, e ele conseguiu inclusive uma aposentadoria em cima de uma mentira, sobre um acidente que ele teve, e ele parou e disse para mim, por que eu estou mentindo? Já faz tantos anos. Eu fiquei olhando para ele, do que o senhor está falando? Ele disse assim, essa situação não é assim, é assim, é assim, é assim. Mas por que o senhor está afirmando para mim a parte da mentira? Ele disse que eu já menti tanto que hoje eu estou convencido da parte mentirosa da história e acabo renegando, acabo esquecendo a parte verdadeira do que aconteceu. Eu me nego a aceitar a verdade em cima da mentira que eu difundi. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. E quantas vezes acontece? Mas muito bem. Então vamos para a segunda parte. Qual é o agravante disso? Como diz popularmente, enrolou. Resolveu o problema. Até que ponto resolveu o problema? Será que nós enrolamos? Será que nós passamos uma graxinha na justiça divina? Será que as minhas falsas acusações também são convincentes da justiça divina? Ou cada vez que eu estou reafirmando uma falsa defesa, uma falsa verdade, eu estou me afundando. Eu estou me afundando ainda mais na precariedade da minha covardia, da minha incapacidade de assumir os meus erros.
Isso se torna uma prática horrível, porque a pessoa passa a alicerçar a vida em cima de uma sequência de erros. Não fui eu, cheguei agora, não entendo, não sei do que você está falando. Quando muitas vezes não atribui a culpa dos seus erros a outro. Ainda tem esse atenuante mais horroroso. Para aliviar a minha carga, supostamente aliviar a minha consciência, eu jogo em cima de terceiro. Mas o culpado foi você. Todos nós somos culpados, porque aqui neste planeta de expiação não existem inocentes. Mas sempre há uma parcela de culpa maior, que pesa mais num lado da balança, pesa mais sobre uma pessoa. Então também esta outra prática de arremessar contra o outro a sua carga de culpa ainda vai, quem sabe, engrossar as paredes da sua redoma, dessa autodefesa esdrúxula, mas vai aumentar a nossa conta perante a justiça divina. Que validade tem isso? Pode ter validade no plano terreno, quando não é descoberto pode ter, quando não é comprovado o contrário pode ter, mas eu quero voltar a insistir, como fica a situação desta confusa criatura perante o controle, o equilíbrio, a verdade da verdade sobre as verdades da justiça divina. Eu sou muito atento. Eu procuro ser muito atento às palavras de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma mentira oculta, uma mentira até que possa ser bem justificada, mas sem fundamento, só vai acarretar um peso para a consciência, vai conduzir nós a um caminho de destruição. Não vale a pena. Sempre há tempo de regressar, sempre há tempo de mudar este rumo da prosa, de mudar a vereda da vida e dizer: não é por aí que eu vou me reconstruir. Por que falamos em tudo isso? Porque o nosso lema, o que é? O que nós falamos? Disciplina. Nenhuma indisciplina é justificável. Nem uma disciplina vai nos levar à felicidade. A indisciplina, ela é o caminho, a marca maior da destruição humana. A disciplina, ela é a coisa mais pegajosa, mais horrível que existe. Vivermos na indisciplina, justificando de maneira precária as nossas fragilidades, os nossos erros. Ah, mas eu não consigo mudar. Enquanto dissermos que não vamos conseguir mudar, não muda. Não muda. Então temos que nos apegar a atenuantes mais concretos. É a minha vida, é a minha consciência, é a soma final, a prestação de conta, não perante os homens, mas a prestação de contas que grita perante a justiça divina. Que esta ninguém cala. As pessoas se preocupam tanto, olha, tem um espírito obsessor me perseguindo, e tem mesmo. Ai, mas eu não fiz nada, não fez nada. Às vezes nós estamos carregando espíritos obsessores desta própria vida que nós estamos vivendo, a própria reencarnação atual. Quiçá das outras. Quiçá das outras. Então isto resolve? Não, porque nós vamos somando erro sobre erro sobre erro, porque a nossa culpa é inegável e esta prática de jogar sobre os outros nossa culpa vai gerando uma porção imensa de ódio nos corações, vai engrossando esta camada de irmãos sofredores no umbral, de espíritos que não conseguem se libertar pela disseminação do ódio, da revolta que criam em si, que nós criamos muitas vezes essas criaturas.
Não vamos ficar falando só de vidas passadas, porque nós temos uma vida presente para justificar. Não vamos ficar jogando a culpa em vidas passadas, mas nós temos a vida de hoje para nos regenerar. Para nos regenerar. Então, desculpas não salvam ninguém. A autojustificativa não salva ninguém. Salve-se pela razão, pela verdade, que é o caminho mais justo. Jesus, Mãezinha Santíssima, Espíritos de luz que nos amparam, nos dê sabedoria e força para não construir nossos castelos sobre montanhas de areia, mas buscar a rocha firme da verdade. Que assim seja.